hoje a gente vai dar uma olhada num livro que, olha, mesmo sendo do século retrasado, ainda provoca bastante. Sabe, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, do Charles M. Sheldon. A gente está usando a tradução brasileira, que é um romance, não uma ficção, mas que entra fundo na sociologia cristã, na fé vivida no dia a dia. A ideia aqui é investigar essa pergunta central que move a história toda. O que faria Jesus? Vamos acompanhar um pessoal, pastor, jornalista, herdeira, cantora, empresários que topam o desafio de viver um ano se fazendo essa pergunta antes de agir. O que rola quando gente comum tenta, pra valer mesmo, seguir o exemplo de Cristo no trabalho, nas decisões, na grana? Exatamente. E é importante frisar isso. É um romance, né? Não é um manual de teologia. A força do livro está justamente em usar a ficção para mostrar as possíveis aplicações práticas dessa pergunta e, talvez mais importante, os desafios, as renúncias, as consequências que aparecem. Muitas vezes são coisas inesperadas, né? Desse compromisso radical no mundo ali da história. Perfeito. Então vamos lá. Como tudo isso começa? Onde a faísca acende? A história leva a gente para a primeira igreja de Raymond. Uma congregação, assim, bem de vida, confortável. Dá para imaginar a cena. Domingo de manhã, todo mundo bem arrumado. A Rachel Winslow, super talentosa, cantando lindamente. O reverendo Henry Maxwell fazendo aquele sermão. Talvez um pouco morno, previsível. Isso, tudo nos conformes, né? Até que, de repente, surge um homem. Maltrapilho, desempregado, com cara de quem tá no fundo do poço mesmo. E ele interrompe o culto. E não é para pedir ajuda, né? Não, ele não chega pedindo esmola. Ele lança um desafio, quase uma acusação, na verdade. Conta a história dele, que é trágica, perdeu o emprego, a esposa faleceu, a filha pequena tá morando de favor, e aí ele olha para aquela gente toda e pergunta na lata: vocês cantam sobre seguir os passos de Jesus, mas o que isso quer dizer de verdade? O que vocês sabem do sofrimento? Vocês aí, com roupa boa, casa quente, enquanto gente como eu passa fome e frio aqui mesmo, na cidade de vocês. É um confronto direto com a hipocrisia que ele percebe ali. Nossa, imagina o clima. Pesado. Ele basicamente expõe a distância enorme entre o discurso bonito da igreja e a miséria ali do lado. Questiona a autenticidade da fé deles de um jeito brutal. E o impacto é imediato, pelo que entendi. Total. O homem tem um mal súbito ali mesmo, desmaia. Levam ele para a casa do pastor Maxwell, mas ele acaba morrendo pouco tempo depois. Só que as palavras dele, essas ficam ecoando. Aquele conforto todo da igreja foi, tipo assim, estilhaçado. E aí vem a virada. No domingo seguinte, o reverendo Maxwell, que ficou mexido com tudo aquilo... Bicho mexido. Ele faz uma proposta. Uma proposta bem radical. Bem radical mesmo. Ele convida quem quiser a se comprometer por um ano inteiro. A regra é simples na teoria, mas complexa na prática. Antes de qualquer decisão grande ou pequena, trabalho ou pessoal, se perguntar: o que Jesus faria nessa situação? E aí agir de acordo com a resposta, custe o que custar. Causa um rebuliço, né? Imagina! Gera choque, curiosidade, gente achando loucura. Mas o surpreendente é que um grupo topa. Umas 50 pessoas aceitam o desafio. E é um grupo bem diverso, o que deixa tudo mais interessante. Quem estava nesse grupo? Olha, tinha gente de todo tipo. A cantora famosa da igreja, a Rachel Winslow, a Virginia Page, que era herdeira de uma fortuna, o dono do jornal da cidade, Edward Norman, o superintendente da ferrovia, Alexander Powers, um comerciante, o Milton Wright, o reitor da faculdade, Donald Marsh, um médico, Dr. West, até um escritor, o Jasper Chase, gente de várias áreas da sociedade ali de Raymond. Mas aí fica a pergunta óbvia. Como é que eles iam saber o que Jesus faria? Séculos depois, em situações tão diferentes. O Maxwell não dá uma receita de bolo. Ele sugere que a resposta viria pela orientação do Espírito Santo, pela consciência de cada um,
estudando a vida de Cristo e os ensinamentos. Ele até admite que podia rolar discordância, interpretações diferentes, mas o ponto-chave seria a honestidade, a busca sincera de cada um por essa resposta. E aí que o negócio começa a pegar fogo, imagino. Vamos ver como isso mexeu com a vida deles na prática. Quem foi o primeiro a sentir o impacto? O primeiro a sentir o tranco foi o Edward Norman, o dono do Diário de Notícias. Logo na segunda-feira, ele já encara a primeira prova. Tinha rolado uma luta de boxe importante no domingo, notícia quente, que venderia muito jornal. Publicar ou não? E aí ele se pergunta, Jesus publicaria isso? Exatamente. E a conclusão dele é, não. Jesus não publicaria algo que celebra a violência. A decisão dele, claro, deixa o editor-chefe, um tal de Clark, apavorado. Imagino. O Clark deve ter pensado, pronto, o jornal vai falir. Exato. Perder leitor, perder dinheiro, mas o Norman banca a decisão. E ele vai além. Não só cancela a matéria, como decide comprar de volta dos garotos que vendiam o jornal os exemplares que encalharam por causa disso. Já mostra o nível do comprometimento, né? E o choque direto com a lógica do mercado. Nossa, que atitude. E ele parou por aí? Ou essa pergunta começou a mudar outras coisas no jornal? Não parou, não. O caso do Norman vira quase um estudo sobre essa tensão entre a ética da fé e o jeito de fazer negócio na época. E talvez hoje ainda, né? Ele começa a questionar tudo. Decide cortar anúncios de bebida alcoólica, de charuto, que eram fontes de renda importante. Mexendo no bolso mesmo. E a decisão mais drástica ainda, ele cancela a edição de domingo do jornal, que era super lucrativa. A justificativa. Ele achava que Jesus não aprovaria um trabalho que impedia o descanso dos funcionários no domingo e ainda por cima incentivava o consumo nesse dia. Uau! E o editor? O Clark achava que ele tinha endoidado de vez. O Norman, por outro lado, expressa uma fé quase ingênua de que seguir Jesus ia trazer sucesso no longo prazo. Mas ele percebe na hora que, para sobreviver, o jornal agora ia depender do apoio da comunidade cristã. Não dava mais para ser só mais um negócio. É uma aposta muito alta. Enquanto o Norman está nessa luta no mundo dos negócios, o Alexander Powers, o superintendente da ferrovia, enfrenta um dilema diferente, mas igualmente pesado, né? Pesadíssimo. Ele descobre provas claras de corrupção na companhia. Coisa séria, violação de lei, esquema grande. E aí vem o dilema. Exato. A pergunta é, qual a responsabilidade dele como um cara honesto ali dentro? Ele tinha uma vida boa, status, família dependendo dele. Denunciar significava muito provavelmente perder tudo isso, enfrentar gente poderosa, talvez até processo. Ou ficar quieto. Manter o conforto, o emprego, mas... E a consciência? E o compromisso que ele tinha feito? A pergunta, o que faria Jesus? Coloca ele contra a parede. E qual caminho ele escolhe? O mais difícil. Ele conclui que Jesus não ficaria calado, não seria conivente, então o Powers renuncia ao cargo, entrega as provas que ele juntou para as autoridades, mesmo sabendo do risco por futuro dele, para a família. Que coragem! E as consequências? Bem duras. O livro descreve o sofrimento dele tendo que voltar para o antigo emprego de telegrafista, ganhando bem menos. E o pior, a incompreensão dentro de casa. A esposa, os filhos, não entendem por que ele jogou tudo pro alto. A imagem do carregar a cruz de um jeito bem concreto, sabe? Bem doloroso. E é interessante que, antes mesmo dessa decisão radical, ele já vinha tentando aplicar o princípio em coisas menores. Melhorou o refeitório dos operários, chamou o Maxwell para conversar com eles, buscando uma relação mais humana ali no trabalho. Mostra como o compromisso ia entrando em tudo, né? Não só nas decisões gigantes. Agora vamos para outra área, talentos. A Rachel Winslow, a cantora da voz incrível, ela tá no auge, certo? Recebendo propostas irrecusáveis. Sim, propostas de ouro. Uma companhia de ópera famosa, uma turnê de concertos, cachês altíssimos, o sonho de qualquer artista. E ela? E ela recusa, as duas. O quê? Pois é, para choque geral. A avó dela fica indignada, a sociedade critica, chamam ela de fanática, de ingrata por desperdiçar o dom. Mas a lógica da Rachel, guiada pela pergunta, é outra. Ela se questiona, Jesus usaria um dom assim só para ganhar dinheiro, para buscar fama, aplauso, ou ele usaria para algo maior,
para tocar as pessoas de um jeito mais profundo. Essa questão do propósito do talento é muito forte. Como usar o que a gente tem de melhor? E a resposta que ela encontra é bem... Inesperada, né? Muito. Desafia totalmente as convenções da época. Ela decide que vai continuar cantando na igreja, sim, mas o foco principal dela muda. Ela começa a cantar de graça nas reuniões evangelísticas que o Maxwell e outros começam a fazer lá no Retângulo. Explica pra gente o que era esse Retângulo. O Retângulo era o bairro mais pobre e perigoso da cidade. Uma área de cortiços, bares, muita miséria, violência. Um lugar que a parte rica de Hammond preferia ignorar, sabe? E como foi a recepção da música dela lá? Um ambiente tão diferente dos salões que ela frequentava. O livro descreve cenas muito fortes. Aquela voz que antes recebia aplausos em ambientes elegantes, agora soava no meio daquela multidão sofrida, às vezes embrutecida. Dizem que a música dela tinha um poder incrível ali. Trazia silêncio, uma reverência que ninguém esperava. Tocava corações que pareciam de pedra. Ela encontra ali um propósito que dinheiro nenhum, fama nenhuma poderiam dar. Usar o dom dela como serviço direto para quem mais precisava. É uma inversão total de valores mesmo. Falando em valores e dinheiro, tem a amiga dela, a Virginia Page, a herdeira milionária. Como é que ela lida com a pergunta: o que faria Jesus sendo tão rica? Olha, talvez o desafio da Virginia fosse o mais complexo de todos. Como aplicar o exemplo de Jesus que viveu tão simplesmente, tendo milhões? Ela começa a se sentir culpada pelo luxo, pela vida meio vazia. Principalmente quando ela começa a se envolver lá no Retângulo e ver a miséria de perto. Não era só dar dinheiro, ela sentia que precisava de um norte para usar aquela fortuna toda. E tem um momento que marca essa mudança para ela, né? Um incidente específico. Sim, um momento muito forte. Ela encontra uma moça do Retângulo, a Lorraine, que tinha até mostrado interesse nas reuniões, mas que ela encontra caída na rua, bêbada. E a Virginia, num ato de compaixão, assim, radical, leva a Lorraine para a mansão dela, para cuidar dela. Imagina o escândalo. Total. A avó dela, que morava junto, fica furiosa, preocupada com a reputação, o que as pessoas vão dizer, mas a Virginia tá decidida. Ela fala firme: essa casa é minha, eu tenho que agir como acredito que Jesus agiria. A sociedade não é meu Deus. A avó não aceita e vai embora. E a Virginia assume o cuidado da Lorraine, que não era fácil, era frustrante às vezes. Mostra uma transformação interna muito grande. E depois ela ainda toma outra decisão financeira bem impactante, ligada ao jornal do Norman, certo? Exatamente. Ela vê a luta do Norman para manter o jornal sem as receitas que ele considerava imorais. E ela percebe o potencial do jornal para lutar contra o alcoolismo, que era um problema gravíssimo no Retângulo. Aí ela decide investir $500 milhão, uma fortuna absurda na época, para salvar o Diário de Notícias. E a justificativa dela é direta. Esse dinheiro não é meu, é de Deus. Tenho que usar como Ele me guiar. Ela passa a ver a fortuna não mais como posse, mas como... administração. Uma ferramenta. Incrível. Então a gente vê mudanças nos negócios, na ética profissional, no uso dos talentos, na forma de lidar com a riqueza, e o próprio reverendo Maxwell, que lançou o desafio, ele também muda. Assim, profundamente. As pregações dele ficam mais corajosas, mais diretas. Ele confronta os problemas sociais da cidade, como o alcoolismo, a exploração dos trabalhadores. Ele perde aquele medo, aquele desconforto que tinha em relação aos pobres e começa a se envolver de verdade lá no Retângulo. A vida dele fica mais simples, mais focada. Mas nem todo mundo consegue levar o compromisso até o fim, né? Tem gente que desiste. Tem. O Jasper Chase, o escritor, por exemplo, ele tem a chance de escrever um livro que ele sabe que vai vender muito, mas que ele acredita que Jesus não escreveria. Ele escolhe o sucesso comercial e depois sente o peso enorme de ter negado os princípios por ambição. Então, esse compromisso uniu muito esse grupo, mas também gerou conflito, divisão. Sem dúvida. Por um lado, cria uma comunhão muito forte entre eles, um senso de propósito, apoio mútuo, mas por outro, causa divisões dolorosas. Famílias racham como a do Powers, a própria igreja fica polarizada, os radicais de um lado e os que acham tudo aquilo um exagero, perigoso até.
E eles tentam levar isso para a política local também, né? Tentam, lutam para impedir a renovação das licenças dos bares na eleição, mas perdem por pouco. Isso mostra a apatia, ou a discordância mesmo, de parte da comunidade cristã. E tem a morte da Lauren. Ah, sim, a moça que a Virgínia acolheu. Por uma garrafa durante um tumulto lá no retângulo. A Virgínia e o Rolling Beige, o irmão da Virgínia, que também se converte e começa a trabalhar lá, estavam tentando protegê-la. A morte dela vira um símbolo trágico do preço que se paga ao confrontar as estruturas de poder, o mal que está instalado. Mostra que a mudança social não é fácil, não é sem dor. Exige sacrifício. E a história não fica só em Raymond, ela se expande para uma cidade grande, Chicago. Exato, o movimento ganha uma certa fama. Um pastor de Chicago, reverendo Calvin Bruce, visita Raymond, fica muito impactado e decide levar o mesmo desafio para a igreja dele lá. Uma igreja rica, influente, e aí a gente vê os mesmos temas de novo, só que numa escala muito maior. O contraste entre riqueza e pobreza, a dificuldade de viver o compromisso. Tudo isso. O abismo entre a vida luxuosa de alguns e a miséria extrema de outros bairros. A dificuldade de manter esse compromisso no meio do conforto, das pressões sociais da elite de Chicago. E é em Chicago que o Maxwell enfrenta talvez um dos maiores desafios dele, ao falar para um público bem diferente do que ele estava acostumado. Com certeza. Ele é convidado para falar na comunidade. Era um tipo de centro social, de debate, fundado por esse Dr. Bruce e um bispo chamado Edward. E o lugar atraiu um público muito cético. E marginalizados. Socialistas, anarquistas, gente desempregada há muito tempo. Pessoas que se sentiam completamente fora da igreja tradicional, muitas vezes com muito ressentimento dela. E como foi a recepção dele lá? Olha, foi tensa. Receberam ele com hostilidade, com perguntas muito diretas, cortantes mesmo. Teve um carpinteiro desempregado que, com a voz embargada, jogou a pergunta na cara do Maxwell. O senhor fica aí falando o que faria Jesus? É fácil falar, mas o que Jesus faria no meu lugar? Sem trabalho há meses, vendo minha família passar fome. Foi pesado. Nossa, que pergunta. Demais. Um líder socialista, um tal de Carson, acusou a igreja de ser cúmplice do sistema capitalista que oprimia eles. Outros culparam a tecnologia, os tribunais, a falta de sindicatos. O Maxwell ficou ali meio sem respostas fáceis. Essa pergunta do carpinteiro, ela realmente expõe a dificuldade, né? Como aplicar uma fórmula individual para problemas que são tão grandes, tão estruturais. Exatamente, o livro usa essa cena para mostrar isso. A fé individual, por mais sincera que seja, às vezes parece pequena, quase irrelevante diante da complexidade da pobreza, da injustiça social, da exploração. Não adianta só falar tenha fé, para quem não tem o que comer. E curiosamente, de novo, é a música da Rachel, que também estava em Chicago, que consegue criar uma ponte ali. Traz um momento de emoção, de silêncio naquela plateia tão sofrida e revoltada. No final das contas, o Maxwell volta a pregar, mas com uma mensagem ainda mais dura, talvez, para a própria igreja estabelecida. Sim, ele volta para a igreja rica de Chicago e prega baseado na história do jovem rico da Bíblia. E ele pergunta na lata, a igreja de hoje está disposta a fazer o sacrifício que Jesus pediu? A gente está disposto a abrir mão da nossa riqueza, do nosso conforto, dos privilégios, para seguir Cristo de verdade? Ou a gente só quer a parte fácil do Evangelho? Ele está questionando a identidade da igreja moderna ali. Totalmente. Ele argumenta que talvez o cristianismo tenha ficado confortável demais. Nominal, sem custo real. Ele meio que pergunta se Jesus reconheceria esse tipo de discipulado. É um chamado bem forte. Muito. Ele clama por um retorno ao cristianismo de Cristo. Um discipulado que custe alguma coisa, sabe? Que se importe de verdade com quem está sofrendo, a ponto de agir, de se sacrificar, de enfrentar as injustiças, alcoolismo, desemprego, corrupção, não só com uma caridade de longe, mas com envolvimento pessoal, com disposição para mudar as coisas. É um chamado à ação radical, baseado naquela pergunta inicial. Exploramos hoje, então, esses ecos da pergunta o que faria Jesus.
Vimos os caminhos, os desafios, as transformações que surgem quando se tenta responder isso honestamente. Vidas viradas do avesso, impactos na sociedade, vitórias, derrotas e o custo real de levar a fé a sério no mundo. E os temas que saltam do livro, mesmo escrito há tanto tempo, continuam muito atuais, né? Essa tensão que não tem jeito. Entre os valores do reino de Deus e os valores do mundo nos negócios, na política, na vida social. A questão do sacrifício, da renúncia como algo central num discipulado que quer ser autêntico, o poder que a ação de uma pessoa pode ter quando nasce de uma consciência que foi confrontada, e ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer a complexidade dos problemas sociais que pedem mais do que só boa intenção individual. O livro nasceu de uma pergunta, de um experimento imaginado há mais de um século. Fica então talvez a provocação final para nossa reflexão. E se hoje? Nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos, famílias, se um grupo decidisse fazer essa mesma pergunta: o que faria Jesus, antes de cada decisão importante, por um ano que fosse? Que tipo de ondas isso criaria, né? Exato. Que resistências apareceriam? Que tipo de impacto, pequeno ou grande, a gente poderia ver ao nosso redor? É algo para se pensar, com certeza. Deixamos essa questão no ar. Obrigada pela companhia em mais essa análise profunda.